Olá pessoal, aqui é Débora Mexica lá dos Encontros Astrológicos e hoje estou aqui para dar mais uma vez uma olhadinha no Conselho dos Arcanos que vai desse dia 12 até o dia 18 de agosto. O que a gente tem aí para essa semana e quais são os conselhos dos arcanos para a gente? Bom, o arcano principal que saiu aí foi a estrela. E quando a estrela sai, simboliza que a gente está em uma semana em que sim, existe uma luz no fim do túnel. A estrela, eu sempre falo isso, ela vem depois da torre. Ou seja, a torre cai, né, desaba, todas as estruturas caem ali, tudo explode. A gente está em uma semana bastante explosiva, bastante tensa, né, astrologicamente falando. Mas, depois que a gente passa por essa transformação, que a gente passa por esse processo, né, às vezes forçado de mudança, vem a estrela e diz: mesmo por cima desse escombro todo, existe uma luz no fim do túnel, a vida continua, tudo que se perdeu foi material, você continua vivo, você continua capaz, você continua hábil, então faça o seu trabalho, né? Então a estrela fala muito a respeito disso, fala em acreditar, né? Em acreditar no futuro, saber que apesar de tudo que está acontecendo, de todas as tensões, de todas as transformações que a gente está passando, existe ainda a possibilidade de reconstruir, de recomeçar, de reiniciar, de se reinventar. Então, a estrela, ela tem uma conexão bem interessante com Aquário e Urano. Então, assim, a gente está muito nessa vibração, ainda mais essa semana também. E o arcano que saiu aí, que está em conjunto, tá? Esses dois aqui conversam junto com a estrela. Desse lado daqui está sempre o arcano dizendo que a gente precisa evitar para a semana, né? E o arcano que saiu para essa semana, para a gente evitar, foi o 4 de paus. E o 4 de paus está pedindo assim, olha, evite comemorar aquilo que já foi consolidado, né? Porque esse 4 de paus, ele simboliza que a gente conseguiu pensar o 2, pensar no que a gente quer, agir para fazer, né? Esperar o resultado, que é o 3, depois que a gente age, depois que a gente pensa, né? O que a gente quer, a gente age. Aí vem o 3 de paus, que mostra que a gente precisa esperar para ver os resultados, né? O processo ele se desenvolve, como se fosse assim, você espera uma embarcação chegar com aqueles produtos, né? Que você idealizou para o seu projeto. E o 4 de paus é quando aquilo se concretiza, é quando aquilo fica sólido, a ideia se torna real e sólida. E aqui vem uma certa comemoração, vem uma certa pausa no sentido de vamos comemorar o que a gente conseguiu consolidar até aqui para dar o start no 5 ali, através da prática, né, de começar a colocar a mão na massa. E é claro que sempre quando se inicia um processo realmente, nunca é fácil. O 5 de paus é um arcano mais difícil. Então aqui o 4 de paus é esse momento de pausa e comemoração de um momento ou de um projeto que conseguiu ser consolidado de alguma forma, seja em forma de ideia, em forma de projeto, em forma de até mesmo materializar de alguma forma. Então, esse arcano ele está dizendo assim, olha, não comemore, a gente está ainda passando por um processo da estrela, né? A gente está se reerguendo, a gente está vendo uma luz no fim do túnel, tem muita transformação, muitas mudanças acontecendo. Então, não é momento da gente comemorar ainda ou achar que as coisas estão de fato consolidadas. Pode ser que mude de hoje para amanhã, pode ser que depois de amanhã a gente seja surpreendido com alguma coisa. De repente, o que a gente achava que estava sólido não está. Às vezes a gente achava que aquele negócio estava ali, né, feito, os acordos estavam feitos e de repente algum sócio ou algum negociador ali dá para trás, né? Então, assim, esse arcano está dizendo, cuidado, para você não comemorar antes da hora aquilo que você acha que já está consolidado para você dar início realmente ao seu projeto. Espera um pouquinho, inclusive a gente está numa lua minguante, né?
E o arcano que saiu aí para a gente ativar foi o 6 de ouros. E quando esse 6 de ouros sai, simboliza que a gente está em uma semana que é importante a gente deixar de ser um pouquinho egoísta. Esse arcano ele fala um pouco de solidariedade, de respeito, de empatia em relação ao outro. Mas esse arcano também fala para a gente ter um certo cuidado, né? Porque muitas vezes a gente pode dar demais sem poder dar, ou às vezes a gente pode prometer demais sem ter a capacidade realmente de cumprir aquela promessa. Então é importante ter um certo cuidado com esse arcano, porque as coisas estão meio incertas, né? Então, assim, de repente você pode dar demais e pode faltar para você em algum momento. Mas esse arcano, ele fala muito, muito de solidariedade, de ajudar e estender a mão na medida certa. Gente, é importante a gente lembrar disso. Não adianta você fazer o bem, você se doar para o outro, se prejudicando. Se você está se prejudicando, você está fazendo mesmo o mal, né? O mal continua igual, né? Porque a outra pessoa fica bem, mas você fica mal, né? Então a gente tem que saber a medida certa, por isso que tem essa balança aqui, olha, para a gente saber a medida certinha, né? Do que a gente pode dar e também no sentido de receber. Então, se você precisar de ajuda, essa semana também é importante você, a gente, todos nós, estarmos abertos a pedir ajuda, a falar, olha, eu estou precisando desse help, dessa ajuda, né, dessa mãozinha, dessa dica, dessa orientação. Isso aqui não necessariamente precisa ser dinheiro, mas coisas de valor, né? Então, se você percebe em uma outra pessoa algo que ela tenha que tem muito valor, que serve para você, que pode se tornar útil para você, não tenha medo de pedir, mas também não abuse, né? Tem muita gente que quando a pessoa dá a mão, a pessoa quer o braço, às vezes quer o corpo inteiro. Então, a gente tem que ter esse discernimento para a gente não abusar, para a gente não explorar demais aquela pessoa que está sendo boa com a gente, caridosa, né, com a gente. E da mesma forma, a gente também tem que ter esse peso e essa medida na hora de ajudar as pessoas. Se você não está podendo ajudar nesse momento, não ajude. É simples, né? Seja honesto com você mesmo, com o outro e diz, olha, nesse momento não dá. Mas com honestidade também, tá? E o interessante é que esse arcano aqui, junto com a estrela, fala não só de ajuda de pessoas físicas aqui encarnadas, né? Essa ajuda ela pode vir, inclusive, de esferas que estão além, lembrando que esses dois estão juntos. E a estrela fala sempre de energias que estão vindo de fora, né? De um lugar que não é comum, que não é familiar para a gente, que está muito além das estrelas, né? Na verdade, as informações, a ajuda está vindo lá das estrelas, né? Então, essa ajuda aqui pode ser uma ajuda das estrelas. Então, é importante a gente estar aberto também, atentos com as nossas anteninhas cósmicas ligadas, para que de repente a gente possa receber, estar aberto a receber essas ajudas cósmicas ou espirituais, ou seja como for que você acredite aí, tá? Que podem realmente vir nesse sentido, dessa forma, num sentido mais abstrato ou de consciência, né? Inclusive de expansão da sua consciência, ou de insights que podem vir e que pode ser um tesouro, uma joia para você e você receber. E obviamente aquilo que vier para você lá de cima vem na medida certa sempre, né? Então, esses são os arcanos, né? Para essa semana, o arcano principal, a estrela, que é sempre linda, que é sempre maravilhosa. Quando esse arcano sai, é porque vem aquela sensação, aquele sentimento de esperança que tudo vai dar certo, sabe? Que as coisas, por mais difíceis que estejam, as coisas vão melhorar. Tá dizendo pra gente tomar cuidado aqui, para não, né, achar que tudo tá indo bem, que tudo tá, né, consolidado ali. Pode ser que a gente se surpreenda com algumas coisas. Nada está resolvido essa semana e para a gente estar aberto tanto para ajudar, para ser ajudado,
E lembrar de fazer isso na medida certa. E aqui também está muito a solidariedade e a empatia, tá bom? Então, nesses tempos de coronavírus, de usar máscara, de ter respeito por aquelas pessoas que podem adoecer, que podem morrer, né? Porque, né, você de repente foi para uma festinha, se contaminou, é assintomático, sai, encontra aquele familiar, aquele parente ou aquele amigo, passa o vírus e aquela pessoa tem um problema, de repente de doença autoimune. E doença autoimune está lá no topo da lista, nem sempre é visível. A pessoa às vezes aparenta ser super saudável e pega um coronavírus, né, um Covid-19 e morre. Então é importante a gente estar um pouquinho mais aberto a ser mais empático essa semana, tá? Porque no fim as coisas vão dar certo, tá? As coisas estão caminhando, a gente não está sozinho. A estrela sempre fala isso, a gente não está sozinho, tá bom? Então é isso, pessoal. Esse é o conselho dos arcanos para essa semana, que na verdade, né, começa na quarta e termina na terça-feira que vem, dia 18 de agosto. Desejo para todos um ótimo período aí, uma ótima semana. Se vocês gostaram do vídeo, lembre-se de deixar o joinha, que vocês já sabem, ajuda muito, muito, muito aqui o canal, esse novo canal, Débora Mexico Oficial. De deixar, de compartilhar esse vídeo com as pessoas que vocês sabem que gostam desses assuntos. E caso você ainda não seja inscrito aqui no canal, tá vendo esse rostinho aí? É só clicar nele que você se inscreve e começa a fazer parte aqui desses nossos encontros com os arcanos, com o Conselho dos Arcanos. Um beijo grande para todos e até o próximo encontro. Tchau, tchau.